Hoje, a vez do irmão Daniel. Veio para pregar, irmão Daniel? Então vamos fazer mais uma oração em favor do irmão Daniel, que vai trazer a palavra, né? Eu vou pedir para o irmão José Vicente, faz essa oração para o irmão Daniel, que vai trazer a palavra. Santíssimo Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos deste, Pai, para estar reunidos mais uma vez aqui na tua casa, para exaltar teu santo nome. Santo Deus, que o Senhor esteja abençoando o nosso amado irmão Daniel, que o Senhor esteja com ele, que vai trazer a tua palavra, Senhor, e que a tua palavra encontre morada nos corações daqueles que ainda não têm o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai amado, abençoa a tua igreja esparramada pela face da terra, abençoa o pastor, nossos amados irmãos na frente do teu trabalho aqui nesta cidade. Abençoe nossos amados irmãos aqui presentes, aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja com eles, abençoando aqueles que estão enfermos. Santo Deus, eu te agradeço pela oportunidade e pela misericórdia que tem tido em nós até o dia de hoje, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Daniel. Deus abençoe. Depois você corta aqui, ó, se ele peguei na mão, mas não tem problema. Boa noite. Como disse o penúltimo hino, é Jesus quem salva. A gente vê tanta religiosidade e tantos penitências e promessas, mas é Jesus quem salva. A gente vê tanta gente o dia todo e o tempo todo dizendo Senhor, Senhor, eu não sei o que tem, em nome do Senhor, não sei o que, mas o próprio Jesus disse que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí mais um pouco à frente, o próprio Jesus diz que a vontade do Pai que está nos céus é que creais naquele que Ele enviou, e que a vontade do Pai é que dos que Ele lhe deu, nenhum se perca, e que Ele os ressuscite no último dia. Então, é bom ser religioso? Até certo ponto é bom. Tem uma condição só que é bom, que é boa para ser religioso: ser salvo primeiro. Se não for salvo, não adianta ser religioso. Jesus disse certa feita, Jesus falando ao povo, e depois em particular com os discípulos fizeram uma pergunta para ele. Ele disse assim: se a vossa justiça não exceder, e muito, a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma podereis entrar no reino dos céus. E um pouco antes, Jesus havia dito aos escribas e aos fariseus: vocês dizimam o coentro e o cominho. Isso é, eles davam o dízimo até dos condimentos de cozinhar. É brincadeira? Quer mais justo do que isso? O nosso colega lá me convidou antes dele para ir para fazer um serviço para ele fora. Lá, eu falei, não, sem falar com o chefe, eu não vou pegar não. Ah, você é muito medroso? Tem? Não dá nada não, todo mundo faz. Eu citei esse versículo para ele.
Diz que vai me trazer um livro sobre o que era sacrifício dos judeus. Não é nada disso que ele está falando. É de justiça. Não. A justiça, o que era justiça? Não é nada disso não. Paulo diz: mortificai os vossos membros sobre a terra. Não é sacrifício do corpo, não. Jesus disse: tomai aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Agora, o que é uma cruz? Qual era o significado da cruz? Qual era o motivo de alguém ir para a cruz? A cruz trazia para alguém destruição ou honra? Destruição. A cruz é um instrumento de destruição. Tomar a cruz e seguir após Jesus é destruir o meu eu a cada dia para que Cristo reine. Esse é o sentido de tomar a cruz. Mas não é esse o assunto de hoje, não. O assunto é sobre luz e trevas, dia e noite. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Jesus é a luz que ilumina todos os homens. E a luz estava no mundo, e o mundo não a reconheceu. E Jesus é a luz da vida, e a vida é a luz dos homens, e a vida é a luz dos homens. Aí depois, no versículo 5, diz assim que a luz resplandece nas trevas. Veja bem, as trevas não impediu a luz de brilhar. Só que as trevas, o que aconteceu? Não a compreenderam. Jesus estava ali, estava ali a luz da vida. Jesus é a luz da vida, brilhando no meio das trevas, e as trevas não a compreenderam. É diferente hoje, ou é um pouco mais difícil ainda, mais complicado? A luz continuou brilhando. Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra, duas coisas vital que andam junto. Pastor, eu não me lembro qual foi o pastor ou um pregador que teve aqui e fez a ilustração da luz. Alguém se lembra desse episódio? Foi colocado bem aqui. Eu trouxe os fios, o sal, a água e a lâmpada. Então, foi colocado dentro da água o fio positivo de um lado e a parte que ia na lâmpada do outro lado. E a lâmpada continuou apagada. E foi se adicionando sal. Ele pediu que cada um viesse pegar um pouquinho do sal e pôr dentro da água. Quando começou a aumentar a quantidade de iodo na água por causa do sal, foi tendo corrente de um fio para o outro e a luz foi acendendo. E quanto mais sal punha, mais acendia a luz. Eu nunca esqueci essa ilustração. Se somos sal, a nossa luz brilha. Se a nossa luz não brilhar, é porque nós estamos sendo sal também. As duas coisas estão juntas. E sendo assim, se Jesus é a luz da vida, e se aceitamos Jesus, que é a única luz da vida, que é o único meio de salvação, é o único Salvador, nós vamos então para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, isso mesmo. Primeiro é Efésios primeiro.
Se aceitamos Jesus e somos sal da terra e luz do mundo, se Jesus é a luz da vida e estamos nele, é para termos luz. Efésios capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém se engane com palavras vãs. Hoje nós estamos aí, que essa grande massa chamada evangélica, que virou moda ser evangélico hoje. Até um tempo atrás, uns anos atrás, se você dissesse que era evangélico, era até mais fácil de você conseguir um serviço numa firma. Por quê? Porque os olhos do mundo até então, das pessoas que estão... assim, o homem, ele é desonesto, mas ele não quer ninguém trabalhando para ele com desonestidade. Ele quer viver na desonestidade, mas cercado por gente honesta. Então, a pessoa dizia que era evangélica, ou evangélico, olhando para uma sombra de cristão, eles imaginavam, não, esse é certinho, esse não rouba, esse não frauda, esse não vai enrolar no serviço, não vai comer o pão da mentira, não vai comer o pão da preguiça, né? Mas hoje, infelizmente, isso é motivo de piada. Virou, vulgarizou o nome do Evangelho. O que é vulgarizou? Se tornou tão comum que já não faz mais diferença. Já não significa mais nada. Se tem padre que rouba, tem 50 pastores para cada padre roubando. É desse jeito. Pastor, tem nome. Jesus cita o nome deles aqui. Jesus cita o nome de quem são. Mercenário. E nós estamos nesse meio. Então, que ninguém nos engane com palavras vãs, palavras bonitas, sabe? Uma coisa que engana muito o povo hoje e leva a gente de montão é a tal da revelação. Olha, o homem falou o CPF, o homem falou o nome, o homem falou o RG da pessoa. Fala? Sim. Tem certeza que fala? Eu nunca vi nenhum e nem estou interessado. Mas eu sei que fala mesmo, não duvido não, fala mesmo. Mas não é pelo Espírito Santo. Não é. Eu vou dar uma olhadinha lá em Apocalipse só para confirmar o versículo, para mim não falar besteira. Tá? Paulo, em 1 Coríntios, também disse que isso ia acabar quando tivesse concluído a Bíblia, porque Paulo não está falando aí da vinda de Cristo, ele está falando de conhecimento, e o conhecimento ali é conhecimento em termos da palavra de Deus. Versículo 19 do capítulo 22 de Apocalipse, não precisam ir lá, diz assim, ó: e se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida
e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aí diz que era o versículo antes que eu queria. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E o que diz o versículo 1 de Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João. Precisa comentar? Tudo o que precisamos saber a respeito de Deus, da vontade de Deus e do caminho de Deus está narrado aqui. João, no Evangelho de João, no capítulo 20, né? Ele diz assim: Jesus fez e falou muitíssimas coisas que não estão escritas nesse livro. Porém, estas foram escritas para que creiais por meio delas. Basta, gente. Não se engane com palavra, com conversinha. Tá? Você conversa. Tem um lugar na Bíblia, já no Novo Testamento, que diz assim, que o diabo disfarça de anjo de luz, se transforma até em anjo de luz. Em outro lugar diz assim, que se possível for, enganaria até os escolhidos, tá? Enganaria até os escolhidos. Mas Romanos também diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, diz assim, que estes estão cegos porque não receberam o amor à verdade. Quiseram crer na mentira, então Deus deixou que creia na mentira, fique à vontade. Ele criou o homem livre e ele respeita o livre-arbítrio. Vocês querem crer na mentira? Creia, fique à vontade. Vão ser responsáveis pelas consequências. As consequências é a responsabilidade de cada um. Quer crer, creia. E nós estamos vivendo em meio a tudo isso e estamos aí com sérios problemas. Diz o versículo 7 do capítulo 5 de Efésios. Diz o versículo 6, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Mas como que eu vou pregar o Evangelho? Espera aí. Jesus disse, ide e pregai a toda criatura. Ser companheiro é diferente. Companheiro, companhia, compartilha, convive. 1 Coríntios, as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más conversações. Não temos motivo para estar enganado. Versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
No tempo que eu era trevas, era normal andar junto com eles. Agora é o seguinte, nós não conseguimos trabalhar só para servir Deus. Pelo contrário, estamos trabalhando sempre em meio de ímpios. Mas Jesus disse assim: eis que vos envio somente para ficar ovelha entre ovelha. Eu não vou negar que por uma coisa ou outra, eu já tive um sério desejo de pegar umas coisas necessárias e arrumar um lugar, um canto bem longe, levar os meus livros e viver lá do jeito que desse para viver lá, virar um ermitão, né? O ermitão é aquele que vive sozinho, isolado, sobrevive do que é possível lá. Mas isso é ser covarde. E Hebreus diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas o espírito de luta, o espírito de coragem, de enfrentar. Em outro tempo era assim, mas agora nós somos luz. Luz no Senhor. Agora é para sermos diferentes. Vamos andar como filhos da luz, como filhos de Deus. Jesus é a luz da vida. Se é filho da luz, é filho de Jesus. Se é filho de Jesus, é filho de Deus, porque é Ele quem diz: eu e o Pai somos um. Deus tem me dado o privilégio de postar um versículo ou dois, costumo não prolongar muito, todos os dias, no status, e muita gente, e bastante pessoas vê. E tem um companheiro que aí eu não tenho o hábito de ver status. Sabe por quê? Porque eu já andei vendo uma vez ou outra e não encontrei nada que fosse interessante. Nem entre os cristãos que estão postando status, não posta nada interessante, a não ser muitas vezes de si próprio. Sua aparência, a sua ideologia, o seu sentimento de momento, se é euforia, se é tristeza, se é alegria, se é tristeza. Isso para mim não tem muito interesse. Mas eu tenho um companheiro que me bombardeia direto. E ele não teve coragem até agora de me dizer que é por causa dos status que eu posto, mas eu sei que é. E eu também não respondo. Estou esperando chegar em mim. Porque um dia, em 92, trabalhamos juntos e tivemos umas disputas bíblicas acirradas, até que chegou um ponto de eu mostrar algumas verdades para ele na Bíblia, e ele dizia assim: está escrito mesmo, mas eu não creio. Eu falei para ele: a partir de hoje, a nossa conversa cessou. Se por quê? E se você não crê na Bíblia, que é a palavra de Deus, acabou a conversa. Eu tenho esse hábito ainda hoje. As pessoas vêm me pedir opinião às vezes. Eu pergunto: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Nem tudo. Eu não tenho nenhuma opinião para te dar.
o conselho que eu tenho para te dar é que creia em Jesus. Aceite a palavra de Deus porque ela é a Bíblia como uma palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Mas eu não vou te dizer nada. Por quê? Porque eu não tenho nada de mim para dar, de conselho meu para dar. Agora vamos para 1 Tessalonicenses agora nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, de 5 a 11, se for possível. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Eu estava dizendo que noite aqui é símbolo de trevas e dia, símbolo de luz. É só observar o versículo 4 antes, por causa do assunto, que diz assim, ó: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Muita gente dorme de dia, porque trabalha à noite. A noite não foi feita para trabalhar, foi feita para dormir, mas o sistema do homem está tão atropelado de 24 horas que então tem gente que trabalha de noite e vai ter que dormir de dia. Tem gente que se embebeda, já amanhece bêbado, e tem gente que, né, então, mas o noite e dia aqui é estar em trevas. Qual é a conclusão do assunto? Se alguém está em trevas, ele está sem quem? Ele está sem luz. Se ele está sem luz, ele está sem quem? Se Jesus é a luz que ilumina todo homem, se alguém está em trevas é porque ele está sem Jesus. E a pessoa que ainda não se entregou a Cristo, não o recebeu como seu único e suficiente Salvador, está em trevas e não sabe. Quem nasceu cego não sofre tanto. Ele não tem experiência da luz. E nós, no nosso nascimento natural, já nascemos condenados, já nascemos em trevas, já nascemos sem luz. E o mundo continua vivendo assim, sem luz. Vagando em trevas. Eu já andei muito à noite sem nenhuma luz. Olha, eu tenho essa experiência de ter andado muito sem luz. E era complicado. Só que os caminhos costumeiros, a gente acostuma a passar por eles. Você começa a passar tanto em certos caminhos no escuro que você se acostuma com ele. E o mundo não percebe a desgraça em que vive porque está acostumado nas trevas.
Só que não para nós. Já não somos para ser assim mais. Já não somos mais para ser companheiros deles. E não para ser inimigo. Mas é para ter misericórdia, é para ter piedade, é para transmitir luz. Agora, se eu não transmitir luz, que diferença faz? Eu tenho mais que o direito, eu tenho o dever de ser diferente. Uma vez, numa visita de domingo à tarde, me lembro desse tempo, um tempo bom, né? A gente se reunia aqui no domingo, às 2 da tarde, e ficava um grupo com o irmão Félix e saía um grupo para a cidade. De 2 em 2, ou às vezes 3, ia numa casa, na outra, e a gente encontrava cada coisa, né? A gente encontrava cada coisa. As pessoas se irritam quando vê alguém bater palma na porta da casa dela com uma Bíblia na mão. Por quê? Porque tem muitos oportunistas que vão para importunar, outros vão para molestar, porque não vai levando a boa nova, o evangelho verdadeiro, que quando o evangelho verdadeiro vai, ele é repelido, ele é rejeitado, porque a pessoa já acostumou com as trevas e com as coisas das trevas. Mas para nós não é para sermos mais assim. Nós temos luz, já não é mais para andar com eles. Jesus disse para os discípulos: vocês vão. Se uma casa não receber vocês, deixe, vão procurar outra casa. Se uma cidade não receber vocês, deixe aquela cidade e vai procurar outra. Se vos perseguirem num lugar, fujam para outro lugar. Não era para deixar de anunciar, mas vai para outro lugar, não bate de frente. Se rejeitou, rejeitou. Na mensagem do irmão Paulo eu estava pensando nisso, né? Você já imaginou que Jesus chegou na terra dos Gesarenos, um homem que ninguém domava, uma fera possuída por muitos demônios, restaurou o homem, e o que fez os Gesarenos? Por causa dos porcos, sai da nossa cidade, sai daqui. Jesus se indignou, falou besteira, condenou aquela região, maldisse aquele povo. Não, ele foi para outro lugar. Ele foi para outro lugar. E o homem queria ir junto com ele para outro lugar, para dar testemunho em outro lugar. O que Jesus disse? Não, volta para sua família, dá testemunho lá. E ele voltou para casa. Não, ele saiu anunciando. As pessoas viam ele e ficavam pasmos e aceitavam a palavra dele, porque viu o estado que ele estava e o estado dele antes e o de agora. Muitas vezes o fato de simplesmente da pessoa ver. Eles não sabiam quem era Jesus, mas eles sabiam quem era aquele homem. E muitas vezes, irmãos, não precisamos nos debater tanto em palavras. Primeiro que a Bíblia nos diz assim que é para evitar as discussões tolas, que elas só servem para confundir os que ouvem e não entendem o que está acontecendo.
mas é para viver. É para viver. Eu até esqueci que versículo que eu comecei. No 5. Né? Então agora é o 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se à noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. A minha tradução fala caridade, e eu sei o motivo do porquê. E tendo por capacete a esperança da salvação. A caridade é um amor de irmão para irmão. A caridade é um amor fraternal. Um amor que se condói facilmente pela situação do outro, se emociona com o outro. Não é assim um amor exatamente de justiça, sobre travar e mostrar o que em condenar o que é errado, mas é um amor de condolência, de amizade, um amor fraternal, um amor de irmão. Ela é atualizada, essa versão aqui, mas por isso que creio que ele preferiu usar a palavra caridade aqui, por isso. Então é para nos vestirmos deste amor, o amor que tem dó, o amor que tem carinho, amor humano. Humano é essa palavra, ser humano é isso. As pessoas hoje dizem, não, mas eu sou ser humano, fazendo coisas erradas, loucas, besteira, mas eu sou ser humano. Não, ser humano não é para isso, não. Essa palavra ser humano não é para me dar liberdade de fazer o que é errado, não, de errar e fazer besteira, não. Ser humano é ser isso mesmo, é ser humilde, ser companheiro, ser honesto. E a nossa sociedade hoje não tem nada de humanidade, né? O mundo hoje não vive nada de humanidade. Sóbrio. Essa palavra sóbrio é muitíssimo interessante. O mundo vive embriagado com tantas coisas que acontecem em meio à multidão de pecado e de confusão, e o povo com isso até debocha de Deus. Falam o nome de Deus por qualquer besteira, usam em qualquer brincadeira, conta qualquer piada com o nome de Deus, usa sem nenhum tipo de sentimento. Vou usar até mais, usa o nome de Deus sem nenhum escrúpulo. Os filhos de Deus que têm luz é para ser sóbrio, é para estar em são juízo de Cristo, e não embriagado, embebedado com as coisas do mundo. É para saber o que está fazendo, é para estar lúcido, é para viver diante de Deus, que Ele é a luz. Quem faz perversidade, porque procura a escuridão? Quem está com malandragem, porque procura andar no escuro? Para que as pessoas não vejam onde ele está indo, o que ele está fazendo. Quem anda na luz, quem é de Cristo, a vida dele deve ser um livro que qualquer um possa ler, ou nem precisa folhear para ler, olha e veja. Isso é o que Deus quer para a nossa vida de cristão.
Eu vou ler mais alguns versículos para poder chegarmos no 11 rapidinho, né? Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quê? Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que? Exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como bem o fazeis. Eu agradeço a Deus por essa igreja e tenho pedido a Deus pelos homens de Deus que estão empenhados na palavra séria de Deus. E nós temos aqui no nosso estado uma boa quantidade de homens que querem levar a sério a palavra de Deus e que estão fazendo isso. E essa igreja faz isso todos os cultos que estamos reunidos pela graça de Cristo, exortando um ao outro, animando um ao outro. O que é exortar? É avisar, é abrir os olhos. Estamos procurando abrir os olhos daqueles que ainda não têm Cristo, para que enxergue a Cristo e o busque, que é a luz. Estamos procurando abrir os nossos próprios olhos, lendo a palavra de Deus e transmitindo para abrir os olhos dos demais. Olha só que interessante aqui. Diz assim, o versículo 9. Versículo 10. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Salvação se perde? Oxe, a palavra de Deus está dizendo que quer vigiando ou quer dormindo, vão viver com Ele, se aceitou Cristo. Não se engane com palavras vãs, com palavras bonitas. Só que a vontade de Deus é que vigiemos, é que sejamos sóbrios. Jesus nos salvou e não nos prendeu, continuou deixando-nos livres. Só tem uma coisa: quando chegar no céu, de repente eu posso invejar do meu irmão, né? Eu fiquei dormindo e meu irmão vigiando, então a coroa dele, a coroa da vida dele, com estrelas, com pedras preciosas, e eu sem nem cabelo na cabeça, né? Salvo sim. Salvo pelo mesmo Cristo, salvo na mesma, ouvindo o mesmo pregador, com a mesma palavra de Deus, acompanhando os mesmos cultos, e de repente os meus irmãos vão estar morando no centro de Jerusalém, e eu lá na Vila do Sal. Vou estar em Jerusalém? Sim, mas não lá pertinho. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor,
por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Versículo 28. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Pastor, por favor.